editora, primeiro, uma editora vive da venda de livros. Livros e e-books. Ela precisa vender livros. O dinheiro dela vem disso, e não da venda de serviços aos autores, tá, gente? Uma editora vive da venda de livros. Então, a preocupação principal da editora é ter livros que justamente tenham essa característica linda, vendam. Mas não é só isso, né? Mas esse é uma preocupação permanente do editor, tá? Eu vou falar o editor, mas tá cheio de mulher nesse meio, tá? Eu só vou falar o editor para não confundir com a editora, a empresa, tá? Eu vou falar o editor faz isso e aquilo, mas tá cheio de mulher, tem quase tanta mulher quanto homem, acho que tem mais mulher até em algumas áreas. Então, não estou sendo machista, tá? É só para ficar claro. Para diferenciar, né? A empresa do profissional, tá? Mas olha lá, uma editora, então, precisa vender livros. A editora é a empresa que pensa, contrata, produz e coloca os livros na praça para que eles vendam. Os livros podem ser vendidos para o mercado ou para o governo. Eu não vou entrar muito em detalhes disso, que é um pouquinho complicado. Mas, de modo geral, a maioria das editoras com as quais vocês lidam, que vocês tentam abordar, são editoras que vendem livros para o mercado. Ou seja, colocam livros na Amazon, colocam livros em livrarias, colocam livros no Submarino, colocam livros em lugares que possam ser vendidos. E feiras do livro, bienais, etc. Então, editoras são isso, são empresas que pensam o livro, produzem o livro, lançam o livro, vendem o livro, tá? E repassam uma porcentagenzinha, no máximo 10% do preço de capa máximo para o autor, tá? Isso como direitos autorais. Mas para vocês entenderem, o que um editor faz? Então, o editor, na verdade, tem muita gente que fica pensando numa coisa romântica, né, Sidney? Fica lá lendo, fica lá batendo papo. Na verdade, o editor, é um ser que precisa tomar um monte de decisões estratégicas, todas elas com risco. Como assim? O editor é a pessoa que pensa qual é o escopo de assuntos que a editora vai tratar, ou seja, qual é a linha editorial da editora. As boas editoras, aquelas que sobrevivem, elas têm uma linha editorial. Então, elas publicam determinado tipo de livro. Como assim? A editora pode decidir. Eu publico livros, digamos, o selo Rosa dos Tempos, tá? Que é da Record. Publica livros feministas, de autoras, só de autoras, não de autores, só mulheres, internacionais e nacionais, mas mais internacionais. Então, publica feministas famosas internacionais. Então, essa é a linha desse selo editorial, Rosa dos Tempos. Podem ver, é um dos selos da Record, tá? Tem uma editora lá que toma decisões. Então, se um homem mandar um livro para a Rosa dos Tempos, a editora lá vai dizer, provavelmente a editora, não editor, né? Mas vai dizer, não vou aceitar porque não está de acordo com a linha editorial. Tá? Porque a linha editorial é de mulheres feministas. Só para dar um exemplo de um selo que tem uma característica bem marcante. É claro, né? Super. Ele demarcou uma linha aqui e falou total, aqui, ninguém passa. Total. Exatamente, é muito claro. Mas as editoras nem sempre são assim, né? Às vezes ela tem uma linha mais elástica, mas em geral elas têm assim, eu publico literatura brasileira. Sei lá, Patuá. Patuá publica literatura brasileira. Então, ela publica autores com um perfil independente, não tão comercial, que eles consideram boa literatura. Então, literatura, eles publicam poesia também brasileira, eles não traduzem. Então, é uma linha editorial, está definida. Então, se alguém leva um livro debaixo do braço dizendo, eu conheço esse autor, ele é ótimo, eu quero traduzir, o editor da Patuá vai dizer, não é a nossa praia, tá? Então, os editores é isso, eles definem a linha editorial previamente, antes de ver os livros, eles definem porque eles acham que aquilo vai combinar com a editora. Então, a mesma são editora... poucas linhas, tá, gente? São poucas linhas.
Quanto menor a editora, mais nichada ela fica. Menores são, em geral, são os assuntos que ela trata, né? Em geral. Exatamente. Às vezes, as editoras têm um nicho assim, super comercial, tipo a Bus. A Bus, ela tem um pique de publicar best-sellers de negócios. Né? Então, o pique deles é livros de negócios e biografias que eles acham que vão causar muito no mercado que gosta de ler livros de negócios. Então, essa. Aí você leva lá uma autobiografia de um viajante. Eles vão dizer não. Tá? Por quê? Porque não combina com a linha da casa. Então, o editor é isso, ele define a linha editorial. Né? Aí, o que ele também faz? Veja, porque é estratégico, né? O editor pensa que tipo de autor ele quer publicar. Então, pode ser brasileiro ou internacional, pode ser, mas pode ser mais jovem, mais velho, que tenha muita presença nas mídias sociais, ou então não liga tanto para isso, que tenha uma carreira acadêmica. Tem algumas editoras que só publicam autores que têm uma sólida carreira acadêmica. Tem editora que não liga a mínima para isso. Tem editora que só publica o autor que fala muito bem em público. Então, o editor, ele pensa não só a linha dos livros, como também o tipo de autor que ele ou ela quer. Isso, em geral, eles não tornam público, tá? Isso é uma decisão meio privada, né? Porque muita gente talvez se sentisse ofendida por essa seleção, mas editores fazem isso, sim. Eles dizem, eu quero um autor assim ou assado. Então, mesmo que a obra esteja dentro da categoria, do tipo de obra que eles publicam, se o autor estiver muito fora do perfil que a editora quer, o editor não aceita a obra, tá? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.